Paz, Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre quem luta nossas guerras. E hoje vamos usar Êxodo 14, versículo 14, que diz o seguinte: O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Se nós pegarmos esse versículo e tirar do contexto, que o contexto onde ele estava inserido era um contexto onde os hebreus estavam prontos para irem para uma guerra. Se nós isolarmos, tirarmos e colocarmos no nosso dia a dia, esse versículo nós vamos ver que ele se encaixa perfeitamente conosco. Porque, querendo ou não, todos nós estamos envolvidos numa guerra. Seja uma guerra emocional, e sempre estamos envolvidos na maior guerra que o mundo já viu, que é a guerra espiritual entre a carne e o espírito. E essa guerra entre a carne e o espírito é a pior guerra, porque ao mesmo tempo que Deus nos dá forças, vem alguém tentando roubar nossas forças. É aí que percebemos se estamos firmados ou não na rocha. Porque temos que aprender a descansar no Senhor, temos que aprender que tudo está sob o controle dele. Nós temos que aprender que por mais que a situação aos nossos olhos esteja difícil, por mais que estamos falindo, por mais que estamos morrendo, por mais que estejamos presos, temos que permanecer firmes, por mais que estejamos doentes, por mais que estejamos com algum parente doente ou morto, por mais que não vejamos mais futuro, por mais que vejamos somente uma parede erguida na nossa frente, sem condição de prosseguir, nós temos que lembrar que há um Deus que rompe barreiras, que abre portas no meio do deserto, só para nós passarmos e no futuro contarmos nossas experiências. Sabe, eu acredito bastante que é o meu desejo assim que eu conheço alguém é pegar e sentar frente a frente com essa pessoa e perguntar toda a história dela. Porque quando nós paramos para ouvir o outro, nós vemos o agir de Deus na vida do outro, mesmo que o outro não acredite em Deus. Quando paramos e perguntamos, olha, como foi sua vida? E alguém diz, olha, eu sofri um acidente que eu podia ter morrido. Eu sofri um atropelamento, eu sofri várias coisas. Eu fui envenenado, mas estou aqui. Se nós pararmos e olharmos, nós vamos ver o agir de Deus. Essas guerras existem. Guerra espiritual, por mais que muitos não queiram, ela existe. Nós temos que entender que estamos envolvidos no conflito. Temos que entender que, como bons soldados, não devemos nunca nos despir da nossa armadura espiritual e devemos sempre estar prontos, aptos para a batalha. Como um verdadeiro guerreiro, quando vê logo a tropa inimiga avançando, ele vai, toma a frente, pega seu escudo, sua espada e já vai. Se nós tirarmos nossa armadura, se nós pararmos, se nós darmos lugar ao inimigo, nós certamente morreremos. Foi assim que Davi fez. Davi, quando viu Betseba, ele abriu a, a armadura dele, ele se despiu por questões de segundos da sua armadura. E esses segundos viraram minutos, que viraram horas, que virou uma vida. E essa vida morreu e gerou uma traição e várias outras coisas. Nós esquecemos que nossa armadura deve sempre estar firme, posta conosco, por mais que esteja difícil a situação, não podemos desanimar. E muitas vezes nós esquecemos, mas se me perguntarem que armadura é essa, como eu posso me vestir, eu tenho uma resposta: leia Efésios 6. Lá vem dizendo tudo quanto fazemos, da armadura que precisamos ter para prevalecermos quando o dia mau chegar. Nós não queremos que o dia mau chegue, mas o dia mau vai chegar. Porque precisamos ser provados para sermos aprovados. Eu não falo na questão de tentação, porque Deus não tenta ninguém, eu falo na questão de provação mesmo. Como nós sabemos se algo é realmente confiável, se algo realmente é duradouro, se algo realmente é firme? Nós primeiro temos que testar, botá-lo à prova. Por exemplo, vou falar aqui de uma realidade mais prática. Se nós pegarmos um grupo da escola, como vamos descobrir se o grupo da escola está avançando, progredindo bem? Através de provas, trabalhos e exercícios. Nós estamos praticando, estamos testando, estamos colocando à prova aquilo. Muitas vezes nós não queremos ser provados, mas é aí que tá. O que Deus quer de nós, Ele não quer que ganhemos a aprovação a próprio custo. Ele quer que ganhemos a aprovação pedindo a ajuda dele. Não para vanglória, porque Deus não é vanglorioso, mas Ele quer que nós reconheçamos que não somos nada, nós somos apenas servos. Nós estamos aqui para servir e arrecadar mais vidas para Ele. E quando nós pensamos nessa guerra, nós logo nos desesperamos porque pensamos, não, eu vou morrer, se eu sair na rua, se eu falar de Deus, eu vou morrer.
Nós pensamos muito no contexto missionário, por exemplo. Nós pensamos, por exemplo, eita, eu mesmo não queria ser missionário porque eu sei que se eu fosse eu poderia morrer. Mas você já pensou que tem gente morrendo agora nesse momento por conta de servir a Cristo? Você já pensou que antigamente na igreja, na primeira igreja, onde a igreja ainda era na pré-igreja, na primeira igreja de verdade, que pessoas eram transpassadas a fio de espada, eram enforcadas, eram queimadas, eram colocadas em, em arenas para morrer. Nós às vezes esquecemos que essa guerra vai além do que podemos ver. Enquanto estamos aqui, essa guerra está acontecendo. E nós muitas vezes não colocamos no nosso coração. Eita, tem um grupo falando nesse momento do Deus que eu sirvo. Esse grupo tá lá morrendo. Esse grupo tá lá sofrendo. E eu tô aqui no meu canto com medo. Se nós parássemos para ver, nós veríamos que nós precisamos nos vestir mais dessa armadura. E esse versículo, quando pegamos o começo dele, o Senhor lutará por vocês. Nós pensamos e dizemos, eita, aí eles estavam numa guerra, nós estamos numa guerra. Qual a primeira realidade que está igual? O Senhor não deixou de lutar por nós. O Senhor lutou por eles e o Senhor luta por nós diariamente. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não podemos nem falar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Deus nunca nos abandonou em nenhuma guerra. O que Ele quer de nós é que peçamos a ajuda dele. Nós estamos numa guerra, temos que entender isso. Mas como bons soldados, temos que aprender, como essa segunda parte diz. Então somente acalmem-se. Nós temos que também aprender a nos acalmar. Imagina se um soldado bem treinado fosse para frente de uma guerra. E quando ele chegasse na frente com o inimigo, ele se desesperasse, se amedrontasse. Com certeza ele perderia aquela guerra facilmente. Porque ele não saberia, ele não teria distinção, a ação que tomar, ele não saberia o que fazer. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que nos dá ação, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que nos protege. Nós temos que entender isto, sabe? Nós temos que entender que Deus é o Deus que pôs essa guerra entre nós e é o Deus que nos dá armadura e nos fortalece para lutarmos essa guerra. É Ele quem está na frente de batalha, nos comandando. Como uma música que eu gosto bastante, o nosso general é Cristo. Quando nós paramos para pensar no contexto, vamos supor, de um exército, isso é grandioso, porque quantas pessoas não existem no mundo? Quantas pessoas já não existiram no mundo? E quantas delas já serviram a Deus? Se nós pararmos, como eu já disse, e perguntarmos para cada pessoa, toda a vida dela, nós vamos ver a agir de Deus em cada detalhe. Bom, essa é a mensagem de hoje. Que vocês possam colocar o Senhor no princípio de tudo, no começo de tudo. Nós estamos em uma guerra, mas não quer dizer que vamos perder, porque essa guerra já está garantida para os vencedores, daqueles que realmente estão com Cristo. Então temos que estar mais firmados com Deus, segurados nele, firmados na rocha que é Cristo. Então possamos estar firmados com Ele. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Lembrando que dia 11 terá uma live aqui, 7h30, aqui no YouTube. Caso você esteja vendo esse vídeo no Telegram ou no Instagram, lá no YouTube vai ter. Que Deus abençoe vocês e que vocês lembrem, acalmem-se, nós estamos numa guerra, mas não quer dizer que vamos perder essa guerra, porque a vitória já está garantida. Apenas acalmem-se, que essa guerra, quem luta não somos nós, mas é o Senhor. Então que vocês se acalmem e lembrem que Deus está sempre ao lado de vocês. Que Deus abençoe vocês.